senhores, Rodrigo Cross, como vai o senhor de volta aqui a este planeta estrelato que sentiu a sua falta, viu? O pessoal cornetou Miguel Inácio na outra semana, falou que o Miguel Inácio, ele lambe as bolas do Fute Table, Rodrigo Cross, que é só Scott, 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 e eles querem que outros jogadores sejam citados. E para quem não sabe ainda, não sei se é novidade para alguém, o Fute Table, sim, está na final. Mais uma vitória agora sobre o Fundão, sofrida vitória sobre o Fundão, finalista da 13ª edição da Copa Estrelato. O time que vai tentar fazer o que ninguém conseguiu fazer até agora é o Luxemburgo, que num jogo para lá de emocionante, para lá de, não vou dizer quente, porque não foi quente de confusão, nada disso, mas quente no sentido de bom demais, né? Ganhou no gol de ouro do Desportivo América. E olha, o que eu ouvi lá no final foi: Lucas, a sua boca é santa, você falou que a gente ia perder no gol de ouro e nós perdemos. Isso vindo alguém do Desportivo. Eu nem lembrava que eu falei isso, mas o meu palpite foi certeiro, Rodrigo Cross. O seu palpite também foi? Você esperava Fute Table e Luxemburgo na decisão? Olha, o Futebol, né? Primeiramente, boa tarde lá, todo mundo. O Futebol a gente tava meio que bancando desde o começo, né? É o time que se destacou, não perdeu nenhum jogo até agora. Só que eu vou falar, em dado momento do jogo de ontem, eu achei que não ia dar pra. Jogo de ontem não, perdão, do jogo do final de semana, eu achei que não ia dar pra eles, não, viu? Teve um momento ali que eles estavam totalmente contra as cordas, com o fundão. Parecia que não ia conseguir reagir. Mas acho que ao longo do campeonato foi um time que mereceu também estar nessa posição. Agora o Luxemburgo surpreendeu, né? Surpreendeu, teve um começo um pouco ruim. E eu vou falar, tentaram de todas as formas se classificarem aí, tomando empate no final em todos os jogos. Mas aí foram dois gols de ouro, né? Nesse mata-mata, contra o Catadão e agora também contra o Desportivo. Então, mereceram também, né? Não precisava ter sido com tanta emoção, mas mereceram. Pois é, o jogo acabou 5-5, né? E o Luxemburgo ganhou no gol de ouro, né? Então o placar acaba sendo, vamos dizer, 5-5 e 1-0, né? No gol de ouro, igual a produção está colocando aqui, ó. Esse 1-0 é o gol de ouro, justamente no Luxemburgo, que seria 6-5, mas para a estatística chuteira, o jogo acabou empatado, tá? O Luxemburgo, vamos falar desse jogo, que foi o primeiro jogo da tarde do sábado, né? O Luxemburgo começou melhor, né? Começou fazendo. Não, minto. Lembrei, o Desportivo abriu 2-0, né? Um golaço do Tito ali no primeiro gol deles, né? Um bate-pronto ali na gaveta que eu ouvi suspiros da galera da torcida com aquele gol do Tito. E Rodrigo Cross, por que o Desportivo América peidou no segundo tempo e tomou uma virada fenômeno? Tomou um 4-3 mais o gol de ouro, né? O que aconteceu com o Desportivo América? Não, né? Já é fato, e você deve ter visto lá, que alguns jogadores do Desportivo jogaram a final da prata pelo Interativo antes. O caso do Zé e do Ian, né? Dois titularíssimos do Desportivo. O zagueiro Ian, o modelo, o top model Ian Beltrame, e o atacante Zé Destacaço. Sem contar o Marcos Rafael também jogou pelo Interativo. 3 jogadores que jogaram pelo Interativo. Estou vendo se faltou algum aqui, mas acho que não. Acho que foram esses. E o que aconteceu, você viu o que eu vi? Eu vi esses jogadores se arrastando em campo, hein? Eu vi uma hora que o Desportivo América olhou para o banco e falou: é preciso trocar o Zé, é preciso trocar o Marcos Rafael, e olhava e não trocava, manteve os camaradas lá. O Ian segurou mais ali atrás, né? Geralmente quem joga atrás defende um pouco mais. Apesar que no gol de ouro, o senhor viu o lance do gol de ouro? O Ian, você vê que faltou perna ali para fazer a volta quando o jogador do Luxemburgo recebeu. Enfim, estou me alongando aqui. A pergunta é reta e clara, na verdade, né? Os caras estavam mortos, cansados pela final que fizeram antes, e isso acabou comprometendo o futebol deles para o Desportivo América?
Eu acho que de certa maneira sim, porque a gente viu o Luxemburgo mais inteiro no final, né? Eles dominaram o segundo tempo, por exemplo, apesar do começo meio. Na verdade, até o começo do Luxemburgo foi, eu achei melhor na partida, apesar deles saírem perdendo por 2-0. O gol do Desportivo, o primeiro, saiu no primeiro ataque do time, basicamente. E foi uma jogada muito rápida, foi um lançamento direto da zaga pro ataque, né? Que o Tito dominou e bateu muito bem, como você falou. Então foi um gol que, digamos que foi meio que por acaso, foi uma jogada isolada, né? O Luxemburgo vinha melhor na partida. Então, acho que o Luxemburgo, ao longo do jogo, teve todo o controle da partida e no gol de ouro, especificamente, eles realmente sobraram fisicamente. O Desportivo América deu um chute no gol, se não me engano, só no gol de ouro. O Luxemburgo acabou merecendo essa vitória, só que é até curioso, né? A gente fala dessa questão física, desse final de jogo, só que o Luxemburgo estava ganhando por 5-3, faltando 2 minutos para acabar o jogo. E em 2 minutos eles tomaram um empate, então foi até curioso isso, né? Quando parecia que já tinha acabado 5-3 ali, você falou, pá de cal, já era, enterrou o Desportivo América, eles acharam 2 gols do nada, literalmente no último minuto foi o gol de empate, então foi também na base da luta, né? Mas o gol de ouro é cruel, né? A torcida do Desportivo América, quando soube que era gol de ouro, falou, pô, um chute já era e foi isso que aconteceu. Acabou não dando para eles ali nessa. É meio um pouco cruel, né? O gol de ouro. Então, foi merecido no fim dos contos. Eu acho que o Luxemburgo controlou melhor a partida e vem nessa crescente, né? Que a gente já vem destacando desde a fase de grupos, agora também para o mata-mata. Mas ó, precisa melhorar ainda nesses detalhes, atenção aos detalhes, porque está permitindo que os times voltem ao jogo. A gente viu isso contra o Catadão, viu isso na última rodada também, e viu agora contra o Desportivo Para o América. Celtic foi a mesma coisa, É, quase, eu, quase. é, Por eu muito, não mais assisti. um minuto de jogo tomava o empate do Celtic. Então, eu não assisti o jogo, mas eu vi a matéria lá e eu vi que foi bem nessa pegada também, de abrir uma vantagem e deixar o outro time vir vivo. Então, precisa prestar atenção nisso, né? Porque agora é final contra um time que não vem perdoando ninguém, né? Apesar de ter capengado pouco nesse último jogo, foi o jogo mais difícil do futebol no campeonato contra o Fundão agora. Então, mas se o Luxemburgo permitir isso para o time do futebol que tem bastante talento, vai ser complicado voltar para o jogo. Então, é consertar isso que eles conseguem bater de frente. Acertar, não tomar tantos gols depois de abrir vantagem. O Luxemburgo abriu vantagem contra o Celtics, estava ganhando de 4-0 e quase acabou. Acho que foi 6-5 o jogo, não teve gol de ouro, mas acho que foi 6-5 também. E agora também conseguiu uma virada imensa sobre o Desportivo e depois acabou tomando 2 gols nos acréscimos. Ali eu achei que tinha ido a vaca do Luxemburgo ia deitar, viu? Eu falei, agora o Desportivo cresceu, né? E se você pegar no. Eu filmei toda a prorrogação, né? Desse jogo. Foram 7 minutos, mais ou menos, até o gol do Luiz Gabriel decidindo o jogo. E olha, o Desportivo América teve chance na prorrogação, viu? Pelo menos 2 bolas ali que o Hassan salvou. E ainda tive que ouvir É, depois da rodada lá, na resenha pós-jogo, lá com o pessoal de vários times, falarem que o Hassan não é um bom goleiro, Rodrigo Cross. Eu ouvi isso, o Hassan não dá, o Hassan não dá. Eu falei, como não dá? Ele fechou o gol contra o Celtics, ele salvou contra o Desportivo América agora. O meu voto da seleção, ele é um dos goleiros da seleção. E eu ouvi gente falando que o Herrera do Futebol é muito melhor do que o Hassan. A gente vai ver isso agora na finalíssima, né? Mas o Desportivo teve todas as chances do mundo para ganhar do Luxemburgo. Não conseguiu. E agora, quem ri por último é o Luxemburgo, do meu amigo Cenoura, mais um partidaço do Cenoura, mais discreto do que contra o Celtics, mas jogando muito. E quem decidiu, Rodrigo Cross? Eu nem olhei os seus MVPs, tá bom? Nem olhei, porque na semana passada eu fiz isso com o Miguel e deu tudo errado. Todo mundo que eu falava que foi bem, que eu assisti o jogo, o Miguel não tinha destacado. Então, eu vou falar assim, se não for o que você destacou, você põe no meio e faz de conta que é também. Não tem como não dizer, né? O Luiz Gabriel, que jogou muito e fez o gol de ouro, e o Caio Gabriel. É brincadeira, os irmãos Gabriel não são irmãos, mas a gente já vai apelidar aqui da dupla Gabriel monstruosa, Caio Gabriel e Luiz Gabriel. Esses caras estão levando o Luxemburgo para a decisão. O senhor está comigo ou não está? Se não estiver, dá uma maquiada e cita quem você destacou para esse jogo aí.
Ó, você acertou o primeiro e o terceiro MVPs da partida. Eu coloquei o Luiz como primeiro, ele fez além do gol de ouro, acho que ele fez outros dois, se eu não me engano. E o Caio eu coloquei como o terceiro, mas aí eu também destaquei o Bruno, que eu acho que ele fez esse papel de 9 muito, muito bem. Ele segurou lá na frente, fazendo jogadas de pivô quando precisou, também voltou atrás quando o time estava enfrentando dificuldade para criar, e ele mesmo criou várias jogadas individualmente, junto com o Caio, isso era uma Ele dupla. criou o gol de ouro, tá? Sim, Vai sair lá no Instagram o gol de ouro, se já não saiu. Você vê que ele que puxa ali da entrada da área, foi. contra-ataque, o Hassan sai jogando rápido com ele, ele vai, tromba, bate, toca na esquerda. Eu não lembro para quem, que daí toca para o Luiz Gabriel na entrada da área ali, entrando no facão, deixando o Ian caído no chão e tocando por baixo das pernas do goleiro Ricardo. Não, Ricardo não, é o Renato, goleiraço Renato também, que fez um campeonato monstruoso. Aliás, só goleiros bons a gente teve nesse campeonato, né? Sim. Vai ser difícil definir só dois para a seleção do campeonato. Tá certo, então estamos mais alinhados aqui. Luiz Gabriel, Caio Gabriel e Bruno Bonifácio Bento, o BBB, vulgo BBB, Bruno Bonifácio Bento, que é a minha aposta para a grande decisão, Rodrigo Cross. Já deixo aqui muito claro. Para mim, o BBB vai decidir a decisão em prol do Luxemburgo. Mas enquanto a gente não fala de Luxemburgo versus Footable, quero passar a palavra ao senhor para me falar. O Footable, o senhor já começou no seu abre. O Footable merece a final pelo que fez no campeonato. Vamos ser reto e claro, o Footable merece a final pelo que fez contra o Fundão. E ó, o que eu ouvi de reclamação do Fundão de arbitragem, quero saber de você o quanto você acha que tem a ver. Eu já digo, eu não acho que tem nada a ver. Para mim, uma outra falta ali, muito. O jogo foi muito braço, né? Muito trombada, muito contato físico, até chato de assistir. Mas eu não vejo muita coisa que pode reclamar, a não ser uma outra falta que poderia marcar. Do senhor, Futebol merecia a vitória sobre o Fundão ou não? Eu concordo nessa questão. O segundo tempo foi muito picado, muita falta, jogadores também que, enfim, tiveram divididas e ficaram ali cozinhando o jogo. Teve muito disso, principalmente no segundo tempo. Mas eu não acho ele um fator determinante assim para definir o resultado do jogo. Cara, acho que no fim, eu acho que o Futebol merece sim, porque o Futebol, ele quando surgiu as oportunidades, ele transformou em gols. Então, eles estavam, principalmente no primeiro tempo, eles estavam perdendo de 1-0. Então, assim, encaixotando eles na defesa, jogando certinho, enfim, não dando nenhuma oportunidade. Na primeira vez que eles se lançavam um pouco mais para o ataque de forma coordenada, né, que todo mundo do fundão subiu, o Futebol roubou uma bola, foi lá e fez o gol no contra-ataque. Então, isso define muito o que foi o jogo. Apareceu a oportunidade, o Futebol foi lá e fez. E acabou sendo cirúrgico, né, nesse jogo. Então, acho que, de certa maneira, faltou um pouco, talvez também um pouco mais de concentração pro fundão, um pouco mais de jogar feio, né, assim, de segurar o resultado, e acabou gerando algumas oportunidades para o Footstable. O 4-2 talvez não resulte muito bem para o jogo, talvez um empate, jogo sendo decidido no gol de ouro, no shootout, ou um gol de diferença, talvez fosse mais justo, porque foi um jogo bem equilibrado, que o fundão para mim foi melhor o primeiro tempo inteiro, só que aí no segundo tempo deu alguns espaços, né? E aí dar espaço contra o Footstable realmente é complicado. Era um dia inspirado muito, nem a gente fala muito do Scott, né? Mas o Scott meio que também ficou mais ali, não tão destaque, foi mais coadjuvante nessa partida, né? Outros caras apareceram nesse jogo, que mostra também a força do time, né? Quando você não tem o seu principal jogador como destaque, outros jogadores aparecem e resolvem o jogo. Pois é, quem que decidiu o jogo então? O pessoal já estava perguntando quem é Scott, né? Que não vem mais o Scott jogar, que no Football ele é só mais um, já é quase banco no Football. Há uma corrente da torcida que fala: queremos Scott no banco. O menino mascarou depois que ganhou o MVP da primeira fase, Rodrigo Cross. Me fale um pouco de Scott quem? Quem é Scott nesse jogo? Fez alguma coisa ou não? E quem que foram os caras do Futebol para essa vitória? O Scott ele fez a dele, mas é que assim, ele geralmente parece como o cara, né, no time. Essa questão, nesse jogo específico, ele não foi o cara, ele ajudou claramente, né, o resultado, fez um gol também. Só que eu destaquei o Renan nessa partida, ele fez dois gols, inclusive esse gol do primeiro tempo, quando o time estava mal, ele que recuperou a bola para fazer o gol de empate.
Ele apareceu muito bem na partida também, para além dos gols, né? E eu também destaquei o Nadal como terceiro. Eu coloquei o Kaique do Fundão também, porque ele jogou muito. Ele foi um dos melhores do campeonato também, né? Não só desse jogo. Então ficou entre esses três destaques do jogo. E eu também destaquei o PH no texto, porque o Fundão ele joga muito com o Coxa, né? A gente falou do Coxa também nos últimos programas como pivô. O PH no segundo tempo pegou a responsabilidade de marcar ele e anulou o cara na defesa. Então, isso também é importante, né? O time soube se defender muito bem também no segundo tempo do futebol. Então, para mim, eu destaco do futebol esses três caras aí: o Renan, o Nadal e o PH. E o Scott aí ficaria como quarto jogador do time. Pois é, os irmãos Pineche, destacados por Rodrigo Kroos aqui, o Renan que fez os 2 primeiros gols, sendo um deles um belíssimo gol, que foi muito falado, principalmente pelo pessoal do Futebol, né? E o Nadal, que para mim, o melhor em quadra, tá? É difícil falar isso, gente, mas eu vou ter que repetir, porque é algo que é uma vez, é cometa Halley. A cada 86 anos a gente fala isso. O Nadal jogou muito e, para mim, o melhor em quadra, mesmo com o Renan fazendo os 2 golzinhos, né? Para começar, aquele irmão dele não brigaram, né? Isso é um fato quase inédito nesse campeonato. Nadal e Renan não brigaram, o Scott não apareceu muito, e a defesa do Futebol, eu vou te falar, Rodrigo Kroos, teve muito trabalho, porque eu ouvi antes e depois de gente do Futebol, quando chegaram lá antes para assistir as finais anteriores, a gente vai ter que marcar muito o tal do Kaique lá, porque esse cara é bom de bola demais mesmo, né? Então a preocupação da defesa do Futebol era: a gente tem que parar o Kaique, porque o resto a gente consegue resolver lá. Se não parar o homem, não dá certo. E vou te falar, para mim foram bem sucedidos na missão, porque apesar do destaque que você deu ao Kaique, de efetivo ele não conseguiu produzir quase nada, assim, né? Tudo passava pelo pé dele, ele teve muitas finalizações, mas finalizações tortas para fora, nada. O Herrera, se a gente for pegar, ele não teve nenhuma defesa assim grandiosa. Ele estava lá no gol, mas nada que fala, puta, o goleirão salvou ali, não. O Fundão teve um domínio, como você mesmo disse, até acho, estou contigo nisso, né? O primeiro tempo muito mais do Fundão do que do Futebol. O Futebol parecia que tinha a bola, mas não sabia o que fazer com ela, né? E o Kaique sempre perigoso ali nas construções, mas ele não conseguia aquela finalização certeira, né? Isso para mim foi o grande pecado do Fundão, tá? Porque era ali conseguir mais um golzinho ali, não ter dormido de botas na hora da tomou a virada, teria conquistado um resultado melhor. Fora o final também, né? Porque no final, diante dessa depois do quarto gol, né? Eu vi que o pessoal do Fundão estava querendo mais preocupado em bater no pessoal do Futebol do que de jogar bola. E isso, para mim, é claro, eles jogaram a toalha, né? Teve gente lá que entrou, parece que entrou só para começar a dar uma butinada ali, outra ali, e já estava meio que aceitando a derrota, né? Isso. E não pode ser assim, né? E não vou dizer que eles não têm razão. Eu acho que uma outra falta dava para ter dado, até para tentar controlar em termos de integridade física, né? O jogo, mas foi um jogo muito difícil de apitar para a arbitragem. E o 4-2 acabou sendo o resultado final. 4-2, Futebol na finalíssima. Agora vamos falar um pouquinho justamente dessa decisão, né? Tem gente já lembrando daquela partida do primeira fase, Futebol e Luxemburgo, que foi, eu não sei se foi você que cobriu, mas foi 9-1. Foi 8-1 para o Futebol. 8-1, aquele jogo lá. E isso fez com que muitos caras do Futebol começassem a falar: porra, esse Luxemburgo não é de nada, esse Luxemburgo não joga nada e tal. E alguém do Luxemburgo falou assim: acorda, fulano. O Luxemburgo veio para aquele jogo todo bêbado. Os caras me falaram lá pós-jogo que vieram direto de algum evento que teve, alguma formatura, alguma coisa, que eles estavam mais para lá do que para cá. Ou seja,
hoje, o Luxemburgo de hoje é um time completamente diferente daquele jogo, né? A começar pelos jogadores que a gente citou aqui: Bruno Bonifácio, Bento, BBB, Luiz Gabriel e Caio Gabriel, jogadores que não estavam no elenco lá atrás, jogadores que foram inscritos na reta final do campeonato, na metade final do campeonato, e de fato deram uma cara nova para o time. Se o futebol for com a mentalidade de que ganhou de 8-1, confesso para você que eu temo pelo futebol na partida. O que você enxerga aí desse novo Luxemburgo com o futebol? Antes de eu fazer minhas considerações, que eu vou te fazer umas perguntas aí que são cabreiras, assim, que me deixam com o pelo da nuca assim levantado quando eu ouço falar de futebol campeão. Siga lá. Eu acho que é muito do que você falou, né? Tipo, são outro time agora. Não dá pra comparar o que foi aquele jogo com o que vai ser agora. Tanto que a gente foi, se não me engano, na quarta rodada. E dali em diante, o Luxemburgo acho que perdeu um jogo só, que foi do Desportivo América. E aí veio nessa crescente que a gente tá destacando desde então, né? E agora venceu o próprio Desportivo América para quem ele tinha perdido na fase de grupos. Pra tipo, a gente ver que não dá pra fazer o mesmo parâmetro, né? São situações totalmente diferentes. Então eu acho que é muito disso. O momento fala muito também, né? E o momento do Luxemburgo talvez seja até em termos de dominância, tudo também seja parelho. Hoje com o futebol que talvez não teve durante o campeonato. A gente viu o futebol um pouco acima dos demais, né? Em termos de dominar o jogo. E o Luxemburgo tirando esses vacilos que a gente fala que eles dão no finalzinho, de desligar um pouco, é um time que está sendo dominante contra os seus adversários na maior parte do jogo. Então eu acho que vai ser um jogo que, assim, bem. Se for outro 8-1, eu me surpreenderia muito, porque eu acho que vai ser um jogo bem igual. É, talvez com cara também de gol de ouro, mas eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Acho que a gente tem que apagar totalmente o que aconteceu naquele primeiro jogo, que vai ser outro cenário agora. Outro cenário, isso é fato, futebol. Acorda, futebol. Nada de falar que vocês ganharam do Luxemburgo de 8-1. Isso aí é passado, não conta nada. Final é final. A minha pergunta, e já adentrando um pouco também, já acho que você sabe que é o meu palpite já, né? Para mim, o futebol perde a final do Luxemburgo. O futebol não tem banco, Rodrigo Cross. O futebol tem um time, mas não tem um time titular, mas não tem muitas trocas, né? O senhor está comigo ou não? Ou eu estou falando besteira ali? Não é verdade. Realmente, eles são. Eles também ao longo do ano, eles também não precisaram muito de um banco, né? Teve tantos jogos que eles resolveram já no primeiro tempo, coisas assim. Então, realmente é muito do time inicial. E vários jogos que você viu aquele trio ali, Nadal, Scott, o Vitinho resolvendo jogos sem necessariamente precisar desse coletivo. Diferente do Luxemburgo, que vem, né, esse coletivo vem se destacando ao longo dos últimos jogos. Não concordo. Pois é, o Luxemburgo também, na verdade. Se você for pensar, o Luxemburgo não tem grandes trocas, né? Talvez a gente conheça menos os jogadores lá, né? Sempre pensando ali no time base, né? Qual é hoje o time base do Luxemburgo, Rodrigo Cross? Cenoura e quem na defesa? Acho que Cenoura geralmente o Luigi joga ali atrás também. O Caio veio dessa última rodada também atrás. Aí vem o Luiz. O Rica, ele jogou contra o Catadão, não jogou agora. Aí o Bruno é o 9. Geralmente são esses caras. Pois é, não tem muita troca também. Vai ser um jogo muito complicado, né? O time base do futebol, né? Seria o Herrera no gol, na defesa o Iago, Iago, sim. com o Mafra ou o PH, né? PH jogando demais também, viu? É Sim. um cara que a gente tem que lembrar. Você citou aí, eu quero lembrar, porque eu vejo ele jogando no Ribeirão, ele jogou no Interativo. Olha, outro que jogou no Interativo. Olha só, o futebol inteiro estava no Interativo. PH, Nadal, se bem que o Nadal não jogou no Interativo, né? Nem entrou o Nadal na final do Interativo. Você vê, o Nadal é banco, mas não é nem o menino da água no Interativo. O Renan começou no banco nessa semifinal, né? O Vitinho, titular no ataque. Eita, cadê? O Mafra, é isso com o Scott. O Leozinho jogando no banco também. O Leo Cássio também começando no banco. É muito nego bom, viu, no futebol ali, mas que, por exemplo, o Leo Cássio jogou muita bola no Interativo. Seleção da Prata, o meu voto,
E no Futebol eu não vejo fazer nada. O Léo, não é o Léozinho, é o Léo Cássio, que é o nome dele. Estava com a camisa 12. Ó. Você nem ouve falar muito dele, né? É, geralmente não. Então, tem muito jogador bom ali que ainda não mostrou a que veio no Futebol, né? E o Vitinho falou: eu hoje sou mais garçom. Eu estou distribuindo gol à beça aqui no meu time. Como que você enxerga esse duelo de pivôs aqui? A gente vai ter de um lado o BBB, o Bruno Bonifácio, e no outro lado o Vitinho, né? São jogadores que jogam no pivô. Você aí, quem que você escalaria para o seu time aí? Quem é Hoje, mais importante para a equipe, assim? hoje eu acho que é o Bruno. O Bruno ele tem uma característica até de vir buscar mais o jogo do que o Vitinho geralmente faz um trabalho de pivô tão bem quanto. Mas ele geralmente é aquela referência, aquele defensor. O Bruno também ajuda na construção. E tá sendo mais importante nesses últimos jogos. Já decidiu outras partidas também, além dessa última agora que a gente viu contra o Desportivo América. Mas são dois bons jogadores. Os jogadores podem decidir a partida a qualquer momento. Pois é. A gente tem um trio de cada lado muito bom, muito leve, né? Do lado do Luxemburgo, a gente acabou destacando aqui. Acho que vou destacar até um quarteto dos times aqui, né? A gente não tem como deixar de fora o Luigi, né? Que foi um dos destaques também em outros jogos do time. Luiz Gabriel, o Caio Gabriel, e quem que era o outro que a gente estava falando agora? O Bruno. E o Bruno, né? Esse quarteto mágico do Luxemburgo vai encarar esse quarteto do Futebol formado por Nadal, Scott, Renan e Vitinho. Sim. Dois times de poder ofensivo gigantesco, né? Dois quartetos ofensivos maravilhosos aqui e que eu já dou meu palpite, Rodrigo Cross. O Luxemburgo leva. Eu quero saber de você. O senhor vai manter a risca de falar de futebol desde a primeira rodada ou você vai pular fora agora e vai falar, vai virar casaco e falar que vai dar Luxemburgo? Não, eu vou seguir. Eu acho que dá futebol. Eu acho que mostraram isso ao longo do campeonato. E a gente fala desses quartetos também. Mas aí nesse último jogo a gente destacou o bom sistema defensivo do futebol, né? Com o PH também, com o Iago. Então eu acho que eles vão se sobressair também nesse duelo. Mas assim, eu espero um jogo bem equilibrado também. Mas eu acho que o futebol leva. Futebol campeão da 13ª Copa Estrelato para Rodrigo Cross. Para mim, o Lucha leva esse jogo e mais uma vez no gol de ouro. Eita, time sortudo que sempre leva no gol de ouro. Vai seguir a risca, será? O Celtics não. O Celtics já caiu, tomou uma virada e depois o Lucha virou. Aliás, pelo contrário, o Celtics não virou em nenhum momento. O Lucha abriu vantagem, quase entregou no final. Contra o Desportivo, o Lucha abriu vantagem, quase entregou no final. Vai ser assim contra o Futebol? O Futebol vai deixar o Lucha gostar do jogo? Ou não? Vai se impor desde o início? Uma coisa que eu ouvi de gente do Futebol a gente não conseguiu jogar no primeiro tempo. A gente meio que entrou desligado, parecia que não estava, e bate com o que você falou, né? O Fundão mandou no primeiro tempo, né? Teve a chance de ganhar no primeiro tempo, fazer 2-3-0, e aí ia ser muito difícil para o Futebol. Deixou o Futebol ganhar, gostar do jogo. Acho que esse é um ponto interessante para a finalíssima, né? Qual time vai deixar o adversário gostar e qual time vai incomodar mais? Como você jogaria, Rodrigo Cross? Rodrigo Cross, técnico do Futebol. Quais são as suas palavras finais antes da decisão? O que você falaria para o time? Vamos lá. Olha, visto que o Luxemburgo entregou legal nos últimos jogos no final, eu acho que eu tentaria começar bem, primeiro tempo ligado, tentar fazer o máximo de gols e criar oportunidades nesse primeiro tempo, porque se seguir a tendência do Luxemburgo, eles não vão ter um poder de reação tão grande nesse final de jogo, né? E aí foi o que a gente está falando, são dois times que vieram muito distintos nesse último jogo. O Luxemburgo começou muito bem e depois entregou no final. O Futebol foi ao contrário, começou muito mal e terminou muito bem, né? Então, eu acho que a consistência para os dois, na verdade, vai ser primordial. A gente falou lá que o Luxemburgo tem que ficar atento até o final. E o Futebol tem que tentar começar o jogo bem, ali, marcando no começo, tentando pressionar, deixar o Luxemburgo fora da zona de conforto.
É isso. Então, o senhor diria que o segredo para o Futebol é fazer um bom início de campeonato. E para o Luxemburgo é atenção 100%, Luxemburgo. Não vá dormir de botas. Vocês são os segredos para Rodrigo Cross, para as duas equipes. Isso aí. Exatamente isso. É isso, pessoal. Mais um planeta, o último planeta chuteira barra estrelato do semestre. Estamos aqui, eu e Rodrigo Cross, depois de duas semifinais maravilhosas. O Fundão caiu para o Futebol e o Luxemburgo passou pelo Desportivo América, o poderoso Desportivo América, o favorito Desportivo América. Todo mundo esperava o Desportivo América na final e mais uma vez o time não chegou lá. Esperamos que na próxima edição do Chuteira 5, tá? Todos esses times oficialmente já subiram ao Chuteira 5, resta saber se vão jogar, né, ou não. Vão todos eles se enfrentar novamente lá num bololô do Chuteira 5 danado. Futebol pode ser o campeão aqui se bater o Luxemburgo. Tem tudo para vencer. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, tem o atacante mais bonito, tem o meio-campista mais amado pela imprensa, tem o zagueiro mais amado por mim, mais invisível para os demais da imprensa, e tem o goleiro paredão, Bruno Herrera. O Luxemburgo tem quem? O Luxemburgo tem uma turma toda nova de jogadores, um time que está numa ascensão crescente, maravilhosa, né? O time parece que engrenou ali do mata-mata e veio destruindo todo mundo ali. O demolidor de favoritos, Luxemburgo, tem o Cenoura, seu capitão, seu homem de referência na frente, tem esse trio maravilhoso no ataque que a gente cansou de falar aqui. A decisão está lançada sábado, meio-dia, Futebol versus Luxemburgo. Rodrigo Cross, muito obrigado pela sua participação aqui em vários planetas. Estaremos sábado na transmissão ao vivo da finalíssima, eu e o senhor, assim esperamos, se o senhor não tiver nenhum outro compromisso. Comentaremos ao vivo, falaremos muito disso que a gente está falando aqui, repetiremos bastante aqui, e ao final de 50 minutos, ou um pouco mais, cravaremos o campeão da 13ª edição. Grande abraço, Rodrigo, a todo mundo também, um abraço e até sábado. Valeu, até sábado.